E aí, tudo bom? Eu sou o professor Alexandre Magno e eu quero conversar com você sobre administração e empreendedorismo. Vamos lá? Vamos falar sobre ciclo de vida do produto. O ciclo de vida é composto por 4 estágios. Esses 4 estágios mostram o comportamento de um produto ao longo do tempo, desde a hora que ele entra no mercado até o momento em que ele precisa ser retirado do mercado. Os 4 estágios que compõem o ciclo de vida são introdução, crescimento, maturidade e, por fim, o declínio. Esse 4º estágio, que é o declínio, é o estágio que nós precisamos evitar. Precisamos tentar que o produto não seja retirado do mercado, mas seja recolocado de uma forma diferente. É interessante entender que em cada um desses estágios o produto se comporta diferente. E, portanto, é importante que nós, enquanto gestores, analisemos esses produtos para que a gente possa tomar decisões diferentes para cada estágio. A gente possa investir no que é interessante para aquele estágio do produto. Pensar o produto no estágio que ele se encontra. Para a gente entender melhor, vamos analisar fase por fase, estágio por estágio, etapa por etapa desse ciclo. Vamos lá. A primeira etapa, ou o primeiro estágio, é a introdução. Em alguns outros livros, você vai encontrar termos como nascimento ou como origem. Isso não importa. O termo pode diferenciar um pouco, mas são termos que querem dizer a mesma coisa. A essência é, o primeiro estágio é aquele em que o produto entra no mercado. Eu vou utilizar o termo introdução daqui para frente. Então, o estágio chamado introdução é aquele estágio onde há poucos concorrentes no mercado. Mas também é aquele estágio onde o seu cliente não conhece ainda o produto. Você acabou de inseri-lo no mercado. Dessa forma, é importante que você aproveite o momento em que há poucos concorrentes e invista pesado na aproximação do seu cliente com o seu produto. Não é hora de ter lucro. O estágio da introdução não é o momento que a empresa vai lucrar. Pelo contrário, é um estágio de pouco lucro. Mas é um estágio em que você vai investir, mesmo que não tenha um retorno rapidamente, investir na aproximação do seu cliente com o seu produto. Esse é o primeiro estágio que a gente chama de introdução. O segundo estágio é o estágio chamado crescimento. Nesse estágio, você vai ter um momento de muito mais vendas, um momento de muito mais concorrentes, um momento de também muito mais lucro. Quando o seu produto está na reta do crescimento, a sua empresa tende a vender muito mais. Em compensação, muitos concorrentes aparecerão no mercado. Esse é o momento em que você tem que trabalhar para liderar o mercado. Você já entrou, investiu, está próximo do seu cliente, mas outros concorrentes apareceram. Então é chegada a hora de investir na liderança do mercado. Quando essa reta de subida acabar, você vai estar num terceiro estágio, um estágio chamado maturidade. Em algumas obras, você vai encontrar o termo estabilidade. Da mesma forma que eu falei no primeiro estágio, eu falo no segundo. Os termos podem diferenciar um pouco, mas a essência é a mesma. O termo maturidade ou estabilidade significa aquele estágio em que as suas vendas não crescem, mas também não diminuem. É o momento em que existe um número bom de concorrentes, um número excessivo de concorrentes, mas que ainda assim suas vendas não estão sofrendo nenhum tipo de queda. Eu vou usar o termo, eu vou oficializar conosco o termo maturidade. Esse estágio de maturidade é um momento em que você tem que estar atento. Atento principalmente para o estágio seguinte, que é o estágio do declínio. A empresa que analisa com cuidado o seu estágio de maturidade, ela consegue perceber quando ela está se aproximando do declínio. Esse é o grande questão da maturidade. É você não se acomodar nas vendas, mas você está já se preparando para o 4º estágio. O 4º estágio, que é o chamado de declínio, ou em algumas outras referências você vai encontrar o termo queda, é o estágio onde a sua empresa começa a vender menos. É um estágio onde, como o próprio nome diz, as vendas começam a declínio, a queda. Esse é um estágio também onde há poucos concorrentes, porque muitos já começam a sair do mercado. Há poucas vendas, há pouco lucro,
Mas não é um momento de desespero. Pelo contrário, se você analisou com cuidado o estágio da maturidade, vai chegar a hora de você pensar em como redesenhar esse produto. Escreva esse termo, redesenhar o produto. O produto redesenhado é aquele produto que vai sofrer algumas alterações, algumas melhorias entre a maturidade e o declínio para que ele possa ser reinserido no mercado e recomeçar o ciclo lá no estágio da introdução. Então, para a gente revisar, eu estou falando de 4 estágios. Introdução, poucas vendas, poucos concorrentes, mercado, produto ainda desconhecido, portanto, investimento na aproximação com o cliente. É hora de validar o seu produto, saber se o seu cliente gosta, fazer as modificações necessárias e fazer esse relacionamento do produto com o cliente. Segundo estágio, estágio do crescimento. Muitas vendas, muito crescimento, muitos concorrentes. Mercado em crescimento constante, é hora de trabalhar para liderar o mercado, para não ser um dos, mas para ser o primeiro lugar. Terceiro, é o momento do estável, maduro, parado. É aquele momento que parece que o conforto é a melhor opção, é a maturidade. Nesse estágio, atenção para o quarto. Aproveite, lucratividade alta, aproveite essa lucratividade para ter condições de investir quando chegar o próximo estágio. Quarto estágio, declínio, queda. É a hora de você pensar em como redesenhar, reinventar, recriar o produto e voltar lá para o primeiro estágio. Introdução, crescimento, maturidade, declínio. Esses são os 4 estágios do ciclo de vida do produto. Eu espero que tenha ficado claro. Se você achou interessante, se foi útil para você esse vídeo, então compartilha. Ele pode ser útil para outras pessoas também. Se gostou, clica aqui em gostei e se inscreva no canal. Vai ser um prazer ter você com a gente por muitos outros vídeos. Um abraço.